Você se trata com o mesmo respeito que trata uma outra pessoa? Ou você compreende o outro, mas quando é com você, aí a exigência é outra. Aí você se cobra demais. Vamos falar a respeito? Te espero depois da vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autorrespeito. Muitas vezes alguém chega até nós e conta uma história, um dilema que está passando, uma situação complicada, uma tomada de decisão, né? A pessoa traz ali toda a situação que ela está vivendo, toda a história e conta aquilo para você. Você acolhe, você orienta, abraça a pessoa, né, respeita a insegurança dela, tudo que ela está sentindo, dá o seu conselho, a sua orientação, a pessoa até te agradece, fica feliz, te agradece, né, faz um elogio de que você é uma pessoa sensata, que você abriu os olhos, enfim. Mas aí, quando ocorre com você uma situação parecida, quando é você que está passando por um dilema, quando é você que está passando por uma situação, uma tomada de decisão, algo importante ali para ser tratado, para ser trabalhado, você se critica. A gente não consegue muitas vezes, eu vou me incluir aqui nessa conversa, muitas vezes a gente não consegue oferecer para nós mesmos esse respeito que a gente oferta para o outro. A gente lida diferente, nós nos criticamos, a gente acredita que está atrasado, que está sendo dominado pela situação. Nós não nos tratamos com toda essa empatia, com todo esse carinho, com todo esse afeto, com todo esse respeito. A gente faz julgamentos de nós mesmos, às vezes nos diminuímos, exigimos demais de nós, não nos respeitamos e acabamos nos ferindo, criando uma relação extremamente dura conosco, nós, com nós mesmos. Uma relação ali de falta total de compreensão, uma relação ali de falta total de respeito, de empatia, enfim. E por que que isso acontece? Por que que eu consigo lidar com o outro, né, com a situação que o outro está me trazendo, eu consigo respeitar, entender, compreender o tempo, a dinâmica, a situação, só que comigo eu não consigo fazer isso. Por que que isso acontece? Entre outros fatores, esse tipo de situação acontece porque é mais fácil a gente lidar com o problema do outro. É o outro que está sentindo. Ele está trazendo a história para você e você está vendo de fora, né? Está vendo fora do que a pessoa está sentindo. O sentimento ali de incerteza, de insegurança, de medo, está dentro daquela pessoa que chegou até você para conversar. Você está vendo com clareza a situação sem as emoções ali te afetarem. Esse é um dos fatores. Existem outros, mas esse, no meu ponto de vista, é algo que é muito crucial e que a gente precisa, eu já venho trazendo e a gente precisa ir trabalhando, que são as nossas emoções. O outro chega e te conta, mas a emoção está dentro dele. E aí você vê com clareza a situação. Você vê a história lapidada, com clareza, com sensatez, e aí sim é mais fácil você orientar, acolher, respeitar a insegurança, o tempo do outro. Mas quando acontece com a gente, e aí a gente tem que lidar com toda a emoção que está sentindo da situação, né? A insegurança, a nossa própria insegurança, o nosso próprio medo, nosso receio, o nosso perfeccionismo, nosso medo de falhar, tristeza, falta de coragem, muitas vezes, que a gente precisa adquirir. Tá vendo que é uma avalanche de coisa, né?
A gente se sente às vezes no olho do furacão, eu uso muito esse termo, nossa, eu tô no olho do furacão, né, ali no centro do problema. Então precisa, muitas vezes, a gente quando está dentro dessa situação, nós temos que lidar, primeiramente, com o que a gente está sentindo, e depois pensar, o que eu vou fazer agora com isso? E é por isso que às vezes a gente se cobra tanto de nós mesmos. A gente deixa de ter por nós autorrespeito. Esse respeito que é ofertado para o outro, quando a gente está com um problema e tem que decidir tudo dentro do problema, tem a nossa emoção envolvida, fica mais difícil. Mas é possível, sim, trabalhar, controlar, ir regulando o que está sentindo e se autorrespeitar. Proporcionar para si também esse conforto que você proporciona para uma outra pessoa. Esse autorrespeito, essa compreensão, essa empatia. A gente começa já fazendo alguns exercícios que eu já venho falando, que é sentir, perceber, nomear. Então eu estou dentro de uma situação, né? Quem eu sou sozinha? Quando ninguém está vendo, eu me acolho? Muitas vezes não, né? Mas por quê? Eu tô sentindo um monte de coisa. Então vamos por partes, vamos com calma, tá? Primeiramente, estou sentindo um monte de coisa diante dessa situação. Eu vou entender o que eu estou sentindo. Somente o fato de parar para perceber, para sentir, já é autorrespeito. Não querer atropelar tudo. Ah, eu tenho que resolver e eu estou sentindo tudo isso. Não sair atropelando já é um sinal nítido ali de autorrespeito. Eu estou respeitando que naquele momento, determinada situação está me gerando várias emoções que eu tenho que lidar. Aí você percebe, você para, você já se respeita aí de imediato, então começa a entender o que está acontecendo. Eu estou sentindo tais e tais emoções, no meio para si, e isso já é uma compreensão, isso já é um autorrespeito. Quando você para, se acolhe, percebe, você já está se respeitando. Depois que você faz isso, você vai se acolher, que é procurar ali, primeiramente, lidar com o que está sentindo num primeiro momento, e num segundo, a partir do momento que você regulou, o que você vai fazer com isso agora? E aí é o momento da acolhida que você oferece para si mesmo. A gente, eu vou me incluir, né? A gente precisa se acolher também, como da mesma forma que acolhemos o outro. Isso é autorrespeito. O autorrespeito começa com você se dar o tempo de regular a sua emoção, né? Sentir, perceber, regular e também o que eu vou fazer com isso? Me acolher, sabe? Eu me acolho, eu me respeito. Estou sentindo, vou trabalhar, vou dar um tempo para perceber o que é que eu estou sentindo e agora eu vou me acolher. O que eu vou fazer com isso? Como eu vou resolver? Esse exercício, para nós, ele é um pouco mais difícil, né? O autorrespeito ele é mais difícil, porque ele envolve autoconhecimento também. O autorrespeito, ele está dentro desse conceito de autoconhecimento. E é por isso que é tão complexo. Mas é possível, sim, a gente ir trabalhando, tá? E quando a gente se respeita como pessoa, respeita o que está sentindo, respeita o que está passando, né? A situação, se acolhe, pensa ali, você com você mesmo, né? Eu com os meus botões, você com os seus botões, como vamos resolver, como vamos fazer, né? O que eu quero impor de limite, o que eu quero mudar, tudo isso é autorrespeito. E quando a gente se respeita, quando a gente oferece para nós mesmos essa acolhida, esse respeito, automaticamente a gente adquire o respeito do outro também. Eu vejo muito vídeo, muitas pessoas fazendo vídeo assim, como obter o respeito de outra pessoa. 5 formas de obter o respeito pela outra pessoa. Isso começa com a gente. Nós temos que nos respeitar, temos que entender o que está nos agradando, o que não está nos agradando, como vamos lidar com determinada situação, acolher o que estamos sentindo, primeiramente, nomear, respeitar o sentimento, regular a emoção, trabalhar ali para a solução daquele conflito, daquela situação,
né? Se acolher, pensar ali você com você mesmo, né? Fazer esse exercício ali de reflexão, você no seu momento, interiorizado, se olhando para dentro para refletir a respeito daquilo que você deseja alterar, deseja mudar, e então começa a agir. E automaticamente você passa isso, esse respeito para as outras pessoas. É claro que existem pessoas que são desrespeitosas, tá? É uma característica de determinadas pessoas, elas são desrespeitosas, isso é delas, e aí a gente nem tem como impor, né? Olha, eu quero que você me respeite, não, não dá para fazer isso. Mas quando você se respeita, você faz as escolhas mais acertadas. Por exemplo, numa situação como essa, de você lidar com uma pessoa desrespeitosa, se ela não quer deixar de ser desrespeitosa e você já comunicou que aquilo não está bom, você pode simplesmente deixar de conviver com aquela pessoa, né? Tirar ela do seu convívio diário porque ela é desrespeitosa, ela não quer te respeitar, e aí você deixa aquela pessoa no mundo dela, no universo dela, e vida que segue. Mas isso começa com autorrespeito, e o autorrespeito começa lá no início, a gente lidando ali com o que sente, respeitando, se acolhendo, como a gente acolhe o outro, sabe? É mais difícil, porque a emoção está dentro da gente, né? A gente tem que se respeitar, tem que se acolher, mas está lidando com aquela avalanche de emoção. Mas vamos regulando, vamos sentindo, vamos percebendo. Esse momento de parar e perceber já é autorrespeito. E aí, quando você para, sente, percebe, nomeia, entende, se acolhe. Vai fluindo, vai caminhando, sabe? E aí, automaticamente, você já começa a perceber: eu estou me acolhendo como eu deveria, me tratando com respeito. E automaticamente você vai saber lidar com limites, porque você já se respeita, você já sabe o que te incomoda. E aí você começa a aprender a lidar com a imposição de limites também de forma respeitosa, e o outro vai também te respeitando. Tudo começa com autorrespeito. Um bom caminho a ser seguido, um bom caminho para a gente traçar é o da gentileza. Gentileza com o outro, sim, não precisa ser desrespeitoso, mas gentileza com nós mesmos. Ser gentil com a gente, ser respeitoso também com o que sente, compreender, se acolher, se respeitar. Esse é um bom caminho, é o caminho da gentileza, né, com o outro e com a gente. E esse caminho, ele nos favorece a tudo na vida. Ele faz com que a gente se conheça melhor, se respeite, que a gente sinta mais segurança na vida, na tomada de decisões, né? Esse acolhimento que a gente fornece para nós também nos deixa mais tranquilos, mais seguros, e a gente caminha ali numa jornada melhor, mais consciente. E isso também favorece com a imposição de limite, que é algo que as pessoas têm bastante dificuldade no geral. Mas quando você se respeita, se conhece, se acolhe, você consegue trabalhar dentro de você, o seu interior, e automaticamente se sentir melhor com você mesmo. E depois, num segundo momento, você consegue sim fazer a imposição ali do limite. Isso vai trazer leveza para você, para a sua vida. Se respeitar, se tratar com gentileza, com autorrespeito, vai fazer de você uma pessoa melhor, mais tranquila, mais acolhedora com o outro e acolhedora consigo mesma, vai te proporcionar também a segurança necessária para fazer a imposição de limite de forma respeitosa, para lidar com as adversidades da vida de uma forma mais consciente, mais equilibrada, enfim. Vai te trazer mais paz e também mais felicidade. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e quiser compartilhar, vou ficar feliz, muito feliz. Se você também quiser deixar um comentário, também fico muito feliz. Mas mais do que isso, eu já venho falando algumas vezes, eu vou ficar imensamente feliz se hoje você fizer essa reflexão. Como você tem se tratado. Se trate com carinho, se trate com respeito. Tenha por si autorrespeito. É isso que eu desejo hoje para você.
Muito obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.